Reflexão ao Dia do Nutricionista. Dia do Nutricionista, reflexão sobre a vida e a nutrição, sugestão de profissional maravilhoso para você conhecer. Hoje vamos conversar bem sério. Vem comigo. Hoje é segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021. Sejam todos bem-vindos ao canal Sofia Golfeto. Aqui nós conversamos sobre autoconhecimento, expansão da consciência, conhecimentos gerais, enfim, assuntos que podem ajudar você a sair de dentro da caixa, né, e olhar a vida com outros olhos. Eu tenho vídeos novos aqui sempre às segundas e quintas às 19h30. Comecei agora uma playlist de sexta-feira também colocando músicas para vocês de artistas assim, não tão conhecidos, mas que fazem um trabalho lindo e que falam sobre vida, sobre amor, enfim, coisas bem bonitas. Então convido vocês a assistirem e meu objetivo é até o final do ano chegar aí a pelo menos 2.000 inscritos. Conto com a sua ajuda para isso, fazendo aí os 3 Cs, que é curtir, comentar e compartilhar, e também assistir o vídeo até o final, que essa métrica conta bastante para o YouTube. Inclusive hoje no final do vídeo eu vou deixar para vocês a indicação de um profissional maravilhoso que trabalha com autocura. E se o professor Marcos Trombetta é conhecido como Bob Proctor brasileiro, ele pode ser conhecido como Joe Dispenza brasileiro. E antes da gente começar, eu quero deixar um beijo para minha querida Dulce Coronato, que além de ser uma terapeuta integrativa, através do biomagnetismo e de outras terapias que ela aplica aí também, é uma querida amiga, né? E eu já entrevistei a Dulce aqui sobre o bio, vou deixar o vídeo aqui no card para vocês verem. A gente tem várias formações, é uma pessoa linda, então se você estiver precisando de uma ajudinha, para qualquer área aí da sua vida, tenho certeza que ela pode te ajudar. E deixa eu ver. Então, no final do vídeo eu vou dar aí uma indicação para vocês e amanhã eu vou publicar um vídeo também às 19h30, falando aí sobre um problema sério que está acontecendo aqui no nosso país. Então eu vou trazer aí uma sugestão e também fazer um pedido para vocês, tá? Por um momento muito importante que nós estamos passando. Bom, pessoal, amanhã, dia 31 de agosto, é dia do nutricionista. E quem me segue aqui no canal sabe duas coisas, né? Primeiro, que eu não sou muito de ficar comemorando o dia disso, dia daquilo, porque eu acho que todo dia é dia de todo mundo. Mas para determinadas coisas é legal, porque tendo um dia específico para isso, nós podemos olhar, né? Lembrar da existência, né? Daquele profissional, ou daquele grupo de pessoas, enfim. E todo mundo sabe também que eu sou nutricionista, apesar de que desde 2016 eu não posso mais, digamos assim, exercer a profissão, porque eu não sou mais atuante na área mesmo, né? Eu não pago mais o Conselho Regional de Nutrição, então, entre aspas, eu não sou reconhecida para exercer a profissão. Eu optei por fazer outras coisas. Mas isso não significa, obviamente, que eu deixei de amar a nutrição, né? E de estudar sobre ela. O fato de eu não exercer a atividade de nutricionista não me afasta nem um pouco de todos os conhecimentos de poder chegar aí em qualquer lugar e conversar com as pessoas e falar sobre tudo aquilo que eu conheço e que eu estou aprendendo. E o mais curioso disso tudo é que durante os 30 anos que eu estive presente, né, com a nutrição e a alimentação na minha vida, na minha atividade profissional, eu não tinha tempo efetivamente para ir buscar outras informações relacionadas à área, e também pelo fato de que essa coisa de internet, da gente ter acesso à informação, começou a ficar bem mais facilitada e com muito mais gente falando sobre tudo isso aí de uns 10 anos para cá, né? Então, de 3 anos para cá, mais ou menos, eu comecei a estudar muita coisa, a conhecer diversos profissionais que têm um olhar diferenciado sobre a nutrição, um olhar completamente diferente sobre aquilo que nós aprendemos na faculdade. E aqui no caso eu falo para qualquer profissional que trabalha na área da saúde, seja ele qual profissional for, né? E eu comecei
É muito interessante isso, de 3 anos para cá, a enxergar a nutrição e a alimentação completamente diferente da forma como eu enxergava até algum tempo atrás. Lembrando, não é que eu trabalhei durante 30 anos mais voltado para a alimentação de coletividade, então eu administrava restaurantes industriais, depois eu fui trabalhar com a área de vendas de serviços de restaurantes industriais e depois eu trabalhei com consultoria, assessoria, em restaurante comercial, em lanchonete, em empresas de pequeno porte, de terceirização, enfim, eu fiz muita coisa, aprendi a fazer desenhos, né, na parte de arquitetura, de cozinha, de layout, foi muito legal, conheci muita gente interessante, amigos que eu tenho até hoje e com os quais eu aprendi demais. Tive a oportunidade de trabalhar numa linda empresa, que é a empresa que mora no meu coração, chamada Arte de Alimentação. Então eu deixo aqui um beijo para todos os empregados da Arte, todos, 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 os proprietários, né, o Hugo e o Ângelo, que não existe mais essa empresa, infelizmente. E também deixar um beijo pro pessoal da Latasa, lá de Pouso Alegre, que foi aonde eu comecei a trabalhar na arte e foi aonde eu descobri mesmo o meu potencial como profissional, né? Mas, enfim, ao longo desses 3 últimos anos aqui, eu fui conhecendo um outro lado da nutrição e aí eu compreendi muito mais amplamente qual é a importância que a nutrição tem na nossa vida e qual é a importância que a natureza tem nesse contexto todo da nossa nutrição. Porque, claro, gente, todos nós sabemos que o alimento é vida. Só que ele é vida a partir do momento que ele realmente vem da natureza. Nós fazemos parte da natureza. Tudo faz parte da natureza e, infelizmente, nós nos distanciamos dessa natureza, especialmente agora nesse século XX. Pessoal, vocês sabiam? Olha que maluco isso. Nós temos no nosso corpo o sangue correndo e levando nutrição e oxigênio para o corpo inteiro, né? Retirando as coisas que precisam ser eliminadas, né? E também retirando o gás carbônico, fazendo essa troca toda. E a molécula de hemoglobina, que compõe o nosso sangue, ela tem a estrutura química dela, lá de química orgânica, exatamente idêntica à molécula de clorofila. Elas são idênticas. É uma pontinha delas que é um pouquinho diferente lá na composição de hidrogênio e de carbono. E essa pequena diferenciação transforma, né, a molécula de hemoglobina em clorofila, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que a clorofila que corre nas plantas e a hemoglobina que corre nas nossas veias, elas são muito similares. E isso mostra pra gente o quanto nós somos e fazemos parte dessa natureza. Então, tudo que tem similaridade com o nosso corpo ressoa em nós, trazendo benefícios para a nossa vida, trazendo harmonia na nossa vida. E isso nós sabemos porque quando nós olhamos lá para a história dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós, né, que viviam numa época diferente, aonde mesmo dentro do século XX ainda não existia um envolvimento tão grande da indústria alimentícia e farmacêutica e de marketing e de mídia na vida deles, eles viviam com muito mais harmonia, com muito mais sabedoria e com muito menos doenças, tá? E o que aconteceu no século XX? Nós trocamos toda essa interação com a natureza por uma vida moderna, né? Por vários motivos que não vêm aqui ao caso, né? Eu até já comentei isso em outros vídeos, mas nós fomos substituindo toda a nossa vida de troca com a natureza por uma vida artificial. Nós passamos a viver em grandes cidades, começamos a viver dentro de um estresse maluco. Por facilidades, nós trocamos o alimento vivo, né, que é aquele que você descasca, pica, colhe direto lá da terra, por alimentos industrializados, onde você abre embalagens e simplesmente põe aquele negócio lá dentro do micro-ondas, que não dá nem para chamar de alimento, né? E fomos, com o tempo, substituindo substâncias da natureza, que são reconhecidas pelo nosso corpo, por substâncias produzidas artificialmente,
artificialmente e que não são reconhecidas pelo nosso corpo, né? E as facilidades, digamos, genéticas que a indústria, tanto do pessoal lá que trabalha com aquela coisa de transformar as moléculas, né, dos alimentos para poder ter produções mais em maior quantidade, com menos praga e tudo mais, né, que são as mutações genéticas aí, né, como nós podemos ver na molécula do glúten, por exemplo, foi fazendo com que os alimentos, mesmo que eles venham da terra, passassem a ter uma estrutura tão diferente na sua formação que o nosso corpo deixou de reconhecê-las. O glúten é o exemplo mais importante nessa coisa toda, né? Então o pessoal fala, mas eu não posso comer pão. O problema não é a farinha em si, o problema é a transformação que a molécula do glúten sofreu. E hoje ela está 400 vezes mais, digamos assim, modificada, 400% de diferença, tá? Do que ela é originalmente. E todas essas modificações genéticas fazem com que o nosso corpo não reconheça essas coisas que a indústria está produzindo. E isso tudo levou a humanidade, especialmente agora na segunda metade do século XXI, a adoecer demais. Hoje, pessoal, 80% da população mundial sofre de algum tipo de doença crônica. E as doenças crônicas são causadas, em sua maioria, vamos colocar aí que 95% delas são causadas por problemas alimentares. Porque o alimento, ele é vida. E quando nós não nos alimentamos, não nos nutrimos de forma correta, o nosso corpo vai rejeitando aquele monte de coisa que está sendo colocado para dentro, que não é natural, e vai reagindo a isso, e tem que trabalhar para se defender daquele monte de lixo que nós estamos colocando para dentro dele. E isso causa uma série de problemas, como a quantidade de câncer aumentou para caramba, todo mundo está vendo isso, problemas de Alzheimer, doenças crônicas como as artrites reumatoides, diabetes, obesidade, uma série de coisas que antigamente não existiam. E não existiam por quê? Porque a nossa alimentação era muito mais natural do que o que ela é hoje. Da mesma forma, nós tivemos também aí um avanço muito grande da indústria farmacêutica, que dá medicação para nós, remedeia determinados sintomas causados por tudo isso daí, mais estresse, mais uma série de coisas, né? E esses remédios que nós tomamos também são moléculas produzidas artificialmente e que também o nosso organismo não reconhece. Então nós tomamos um remédio para remediar uma situação, mas como o organismo não reconhece aquele produto que está indo para dentro dele, ele começa ele entre aspas, mascara o problema que você tem originalmente, e aí esse remédio começa a gerar um outro problema, porque o seu organismo não reconhece aquilo, e aí você tem que tomar o remédio para combater o defeito colateral do remédio anterior, e assim sucessivamente. Então, quando você vai ver, inicialmente você tem e quando você vê, se você está tomando 8 pílulas por dia, por causa dos efeitos colaterais que vai causando, e mais um monte de coisa. Gente, é um monte de coisas que levam a essa vida maluca que nós estamos tendo. E claro, pessoal, aqui eu não estou fazendo nenhum ataque, nenhum julgamento a nada, as coisas aconteceram. E nós, naquela coisa, a humanidade foi indo, foi vivendo, né? Foi entrando nessa vibe, digamos assim, acelerada. Só que nós estamos passando por um processo de evolução da humanidade, de expansão de consciência. Nós temos hoje uma gama imensa de profissionais, tanto da área da saúde, e isso inclui nutricionistas, né? Quanto de outras áreas que acabaram se voltando para o estudo de
disso tudo, de toda essa energia que permeia o nosso universo e da maneira como essa energia se conecta conosco, porque nós fazemos parte disso tudo. E eu falo sobre isso no meu canal o tempo inteiro, quando nós falamos de lei da vibração e da atração, quando tudo isso, gente, está conectado, são coisas que pertencem a uma coisa só, né? Então, nós que fomos formados dentro da área da saúde, e aqui eu estou me referindo a todos os profissionais que trabalham com a saúde, foram formados dentro de um conceito universitário que pensa dentro de uma caixa. E quando nós entramos na faculdade, né, nossa, a gente acha super legal, fica super feliz e tudo mais, só que nós não conseguimos enxergar que o próprio ensino está moldado dentro de uma caixa e que para nós é ensinado coisas. Hoje eu vejo que eu aprendi coisas na faculdade de nutrição que naquela época já iam totalmente contra uma série de coisas que estavam sendo descobertas, né, pelo homem estudando e tudo mais, e mesmo assim nós aprendemos errado. Então eu conheço nutricionistas hoje que ainda ensinam para os seus clientes, passam dietas para comer de 3 em 3 horas, para comer alimentos da pirâmide alimentar, carboidrato, isso, aquilo, aquele outro, né? E já está mais do que provado que não é assim que se faz, né? Então, com esse vídeo aqui, além, obviamente, de homenagear, né, os meus colegas nutricionistas, porque todos nós temos o nosso tempo e temos o nosso processo aí de amadurecimento e de entendimento dessas coisas, né? Eu gostaria de chamá-los à reflexão também, né? Porque é responsabilidade de cada um de nós e também de todos os profissionais da área da saúde abrirem a mente e irem em busca de novas informações, especialmente depois do entendimento e do conhecimento do que nós chamamos de epigenética. Inclusive eu estou deixando aqui no card a playlist sobre epigenética que eu fiz no ano passado, pessoal. Porque nós precisamos entender que de uns anos para cá, todo esse conhecimento, tudo isso está se formando uma maneira de se cuidar das pessoas e se falar em saúde integral, né? E cura, né, integral, quer dizer, nem é bom falar em cura assim, né? A gente precisa vibrar é saúde, mas nós estamos precisando curar muita coisa, principalmente a maneira como nós nos relacionamos com as informações, a maneira como nós nos mantemos dentro dessa caixa que limita a nossa qualidade de vida, a nossa forma de pensar. Então, ir em busca de novas informações é expandir a consciência. E eu, então, deixo aqui essa reflexão para os nutricionistas e para todos os profissionais da saúde, tá? É muito importante que todos nós, né, tenhamos a oportunidade e a gente se dê a oportunidade de conhecer novas coisas, tá? E por isso fica aqui o meu convite para vocês conhecerem o trabalho do Joe Dispenza brasileiro, que é o professor Wallace. Eu não sei se vocês já ouviram falar dele, né? O Wallace Lima. Eu tenho o prazer de conhecê-lo pessoalmente, já faz 10 anos, né, que eu o conheço. Assisti 3 palestras dele, assim, eu sentada aqui e ele aqui na minha frente, né? Nem tinha palco nem nada. Agradeço imensamente ao meu amigo Levi Dias, que aliás eu conheci lá na Latasa, né? Porque ele levou o professor Wallace para fazer palestras lá no CTBC Clube em Santo André, e eu participei dessas palestras, e o professor Wallace é maravilhoso. Inclusive ele lançou agora, no mês de julho, esse livro aqui, ó, O Poder da Autocura. Gente, esse livro aqui, ele fala de física quântica, do quanto nós temos o poder de nos curar, mas ele fala de várias coisas. Eu vou deixar aqui no link do vídeo, não, na descrição do vídeo, o link do canal dele, né, no YouTube. Eu tô lendo o livro, estou participando de uma comunidade dele sobre esse livro, e nós ganhamos lá na comunidade o acesso a uma outra comunidade que ele tem, aonde eu tive condições de assistir mais ou menos, gente, 300 horas
entre aulas dele e palestras que ele fez com profissionais das mais diversas áreas que vocês possam imaginar, falando justamente de todo esse potencial que nós temos. Então, tá lá o pessoal, o Dr. Laí Ribeiro, que eu sempre menciono aqui, o Bruno Gimenez falando da fitoenergética, o pessoal do EFT, o pessoal de constelação familiar, médicos, outros cardiologistas, neurocientistas, o pessoal que trabalha com agricultura também. Então, assim, sabe, uma gama, foram 52 palestras, se eu não me engano, que ele oferece nos congressos que ele faz anualmente, tá? Então, é uma pessoa que vale muito vocês conhecerem o trabalho dela, e a partir de agora eu vou trazer, apesar de que tem muita coisa que eu já coloquei aqui no canal que tem tudo a ver com o que ele fala, mas a partir de agora eu vou começar a trazer conteúdos para vocês baseado nos ensinamentos que eu tô tendo em todo esse material que eu tive acesso aí e que dá vontade de ficar aqui falando um tempão com vocês. E eu tô aqui, claro, falando um monte, o vídeo ficou longo, mas eu acho que quando nós estamos falando de coisas importantes, não tem essa, né, de ficar longo ou curto, porque se você se interessa, você tá ouvindo o vídeo até o final, vendo o vídeo até o final, e isso mostra que você já está num processo de expansão da sua consciência através de novos conhecimentos, tá? E é importante dizer que para nossa manutenção da saúde, para a gente conseguir obter a cura, coisas importantes fazem parte desse processo, entre elas, né, fundamental, a respiração, a alimentação e as meditações, tá? E isso o professor Wallace fala muito no trabalho dele. Então, apresentado para vocês o nosso Joey Dispenza brasileiro. E aqui na descrição do vídeo, vocês sabem que tem links para o curso do nosso Bob Proctor brasileiro, queridão professor Marcos Trombeta, né? O curso Enea Mind, tem também a Unidharma, e tem a Loja da Mente e mais uma série de coisas. E claro, eu vou deixar para vocês hoje uma mensagem desse livro aqui do professor Wallace, né? E é uma mensagem que vai deixar vocês curiosos, né? Talvez até algumas pessoas já saibam do que se trata isso, mas mais para frente eu vou fazer um vídeo falando sobre esse processo aqui. Então vamos lá. Procure saber se está cuidando bem dos micróbios do seu corpo. A sua saúde, o seu humor, o seu comportamento e a sua energia dependem diretamente de como você os trata. Eu sou Sofia Goffetto, a gente se encontra aí nos próximos vídeos, nos links que eu deixei no card, enfim, uma excelente semana para todos nós, muita paz e muita luz. Namastê e um beijo para você. Tchau!